Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Movimento Docente e Conjuntura Nacional. As associações docentes foram criadas na década de 70 em grande parte das universidades públicas do país, com vários objetivos. O primeiro foi a luta pela democracia e pelo fim do regime militar. O segundo foi a defesa da universidade pública e gratuita. O terceiro e quarto referem-se à qualidade do ensino e da pesquisa e à valorização do professor. A PUB hoje é uma entidade sindical, foi fundada em 1977 como uma associação docente e completa em 2015 38 anos de atividades. Neste programa, vamos analisar a conjuntura nacional, caracterizada por uma recessão econômica com forte impacto no funcionamento das universidades federais. E, num segundo momento, vamos analisar os desafios do movimento docente nessa conjuntura. E o nosso convidado é o professor José Lopes de Siqueira Neto, professor da UFMG e presidente da PUB. Bem-vindo, presidente. É um grande prazer tê-lo aqui, né? Obrigado. Boa noite, Tirolete. É um prazer estar aqui Nossos também. agradecimentos, inclusive, pelo apoio ao nosso programa, que estão já entrando agora no nosso terceiro ano de atividade, né? Exato. Como o senhor e o movimento docente estão vendo a conjuntura nacional? Tem sido muito turbulenta, né? Do meu ponto de vista, nós estamos tendo aí dois aspectos: um amadurecimento da democracia, ao mesmo tempo que está havendo uma manipulação política como uma continuidade de um terceiro turno. Sim. Né? Então, a democracia precisa passar por isso, e está passando. A gente está vendo manifestações isso é saudável. O que não é saudável é a manipulação política. Perfeito. E seria uma crise econômica ou uma crise política, presidente? São ambas, né? Há uma crise econômica e há uma crise política. Sim. A crise política é porque o governo não tem nem o apoio da sua base aliada, né? O PMDB tomou para si a condução, querendo tomar para si a condução do governo, né? Aliando-se inclusive à oposição dentro do Congresso. Em que medida, digamos, a crise econômica e a crise política se realimentam? A crise econômica traz perdas para todo mundo. Sim. Especialmente para quem tem o poder econômico, que então tem interesse em alimentar uma crise política. Especialmente porque esse poder econômico, né, não teve seu candidato eleito nas últimas eleições. Por isso que fica clara aí essa ideia de terceiro turno. Sim. Mas e com relação propriamente ao pacote, o ajuste das contas públicas mandada para o Congresso, a grande resistência nesse primeiro momento não vem tanto da oposição, mas exatamente do PMDB, que é uma força aliada. Como analisar essa relação entre as forças aliadas, no caso, as duas principais forças, PMDB e PT? Uhum. O PSDB e os outros partidos de oposição não fazem oposição, não tem uma oposição qualificada, né? Sim. Querem tomar o poder pelo poder. O PMDB sempre apoiou os partidos no poder, exceto na época da ditadura. E esse aí é que tem, então, a gente vê claramente uma disputa de poder entre o PMDB e o PT, né, que acreditou que podia tomar ali a presidência da Câmara, né? Isso é um aspecto que deixou claro que a disputa pelo poder tem componentes de política no nível mais baixo, eu diria, porque os interesses do país não estão sendo levados em conta. Então, quando a gente vê que as medidas econômicas não são aprovadas no Congresso, mostra, primeiro, que falta jogo de cintura e articulação do governo, que deveria
discutir com o Congresso, primeiro. Claro. E segundo, porque o Congresso quer mostrar que é mais forte do que o governo. Então, e quem é que perde somos nós. Todo governo, independentemente de partido, nos 2 primeiros anos faz ajustes. E depois vem o ano das bonanças, das benesses. Perfeito. Né? Qual o risco da crise econômica e a crise política virar uma crise social? O senhor vê alguma Não possibilidade? acredito nisso, não acredito. Eu acho que as manifestações, né, que é o aspecto social aí, ele é educativo, do amadurecimento da democracia, né? Já apareceram em 2013, não tinham um objetivo claro a não ser, né, ser contra a Copa, contra a FIFA, né, contra os partidos. E agora, esse que é o problema. Hoje, a crise política existe muito pela manipulação que a mídia e partidos de oposição estão fazendo de um sentimento de desgosto com a crise econômica, com a inflação alta, com o desmascaramento da corrupção, né, que chegou a níveis inimagináveis, mas sempre existiu. A gente sempre soube disso. O próprio Ricardo Boechat disse que na década de 80 ganhou um prêmio ESSO por uma reportagem de corrupção na Petrobras. Isso não é novidade. Perfeito. Em que medida, digamos, as investigações do Petrolão, que agora foram ao Supremo Tribunal Federal, também é um complicador nesse cenário já não tão pacífico, digamos assim, professor? Para quem manipula é um prato cheio e para quem acredita é um complicador mesmo, né? O problema é esse. Quando eu ouço aí nas manifestações, chamada para a manifestação do dia 15, que se fala pelo impeachment, querem então tirar um governo democraticamente eleito que tem dado todas as condições de investigação, né, da corrupção na Petrobras. Para quê? Para que acabe essas investigações e volte a corrupção escondida como era? Isso é que eu me pergunto. Então, se vê que há muita manipulação por trás disso. Eu quero que tenha mais investigação, que se escancare tudo e que se puna a todos. Claro. O mensalão mineiro é anterior ao mensalão do PT e nunca foi julgado, tem 10 anos. Por quê? Marcos Valério é réu nessa ação judicial também. Por que não foi julgado ainda? Perfeito. Há 2 semanas, a PUB soltou uma nota, Democracia Sim e Golpe Não, denunciando a ameaça de um golpe de Estado. O país corre esse risco, professor? Não acredito. Isso aí foi para esclarecer as pessoas que têm chamado por uma intervenção militar, do risco do desconhecimento da história recente do país. Né? Nós convivemos na época da ditadura e sabemos que essas pessoas não teriam nem o direito de sair às ruas para pedir, seja lá o que for. Sim. Então, isso é um absurdo tão grande que a gente tem que chamar a atenção para isso, né? Porque existem, sim, forças que querem o golpe. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos explorar, inclusive, as outras consequências dessa crise política e dessa crise econômica. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta no nosso segundo bloco. Nós estamos trabalhando o movimento docente e conjuntura nacional. Nós situamos um pouco a análise da crise econômica, da crise política e também fizemos menção se essa crise iria se desdobrar, se transmutar numa crise propriamente social. E já deixamos no ar também que iríamos trabalhar outros temas decorrentes propriamente da crise, né? O senhor diria, professor, que há um clima para o impeachment da presidente? Não, isso é manipulação política aí de partidos que querem um terceiro turno. Sim. E de partidos que querem se aproveitar dessa crise política, né? Mas não há. Hoje mesmo
o ministro Gilmar Mendes, do STF, que não é petista, pelo contrário, diz que não há condições do impeachment. Sim. Várias personalidades do Legislativo, do Executivo, têm dito isso, né? Até mesmo da oposição. Perfeito. O senador Aloysio Nunes foi um dos que disse que não havia condições do impeachment. Nos últimos pronunciamentos, ainda durante a campanha, mas depois de eleita, a presidente Dilma diz que a causa principal dos transtornos econômicos é exatamente causas externas, né? Quando em 2008 aconteceu, o presidente Lula, à época, falou que era uma marolinha. Como é que hoje exatamente essa crise é responsável exatamente pelos problemas que, num certo sentido, estrangulam o crescimento econômico brasileiro? Como é que o senhor vê isso? A crise começou nos Estados Unidos, né? Era uma crise financeira internacional, mas cujos efeitos nós fomos sentindo à medida que essa crise foi se propagando. Sim. Coincidiu também com uma crise na Europa e agora a Europa aí, por causa da ameaça da Grécia de não pagar a dívida, fez com que o euro caísse ao nível mais baixo desde 2003. Sim. Então, essa crise está se repercutindo. Pode ter sido uma marolinha em 2008, porque nós estamos mais afastados do centro econômico, mas agora ela chegou como uma onda que se propaga. Essa alta do dólar seria a manifestação dessa crise externa ou ele tem componentes, digamos, mais relacionados à dinâmica interna da economia? Eu não sou economista, mas eu acho que há muito de especulação e, inclusive, escutando Luiz Carlos Mendonça de Barros, que é economista, foi ministro do governo FHC, na Band News, ele disse claramente que ele não sabe por quê. Sim. Porque os fundamentos da economia brasileira, que poderiam ser razão para isso, são sólidos. Sim. Palavras claro. De um dos fundadores do PSDB. Sim. Então, inclusive, as reservas nossas são altas ainda. São altas, exatamente. Há muito de especulação, né? Sim. Muita gente... O dólar hoje chegou a 3,25. Sim. Porque os especuladores estavam com medo de ficar descoberto se alguma coisa acontecesse nessas manifestações que aconteceram hoje e domingo. Sim. O dólar, então, vai se acomodar. Há economistas que dizem que deveria estar mais alto até. Uhum. No pronunciamento da presidente Dilma no Dia Internacional da Mulher, domingo passado, ocorreu simultaneamente um panelaço. Na segunda-feira, a presidente foi vaiada em São Paulo. Isso está indicando que a presidente está bastante isolada da sociedade civil, professor? Não acho que ela esteja isolada, acho que há esse risco, mas não há um isolamento dela. Há uma campanha da mídia, da grande mídia, né, para enfraquecê-la, com objetivos claros aí, né, cobertura das manifestações do dia 15 pelas grandes redes de televisão. Isso aí é um inchamento artificial da manifestação. Há uma indignação por parte das pessoas que não sabem exatamente canalizar, né? São pessoas que batem panela de dentro de casa, é diferente de ir para a rua levando as panelas. Sim, se manifestar publicamente, né? Nesse sentido. Professor, como o senhor vê e o movimento vê a saída desse imbróglio? Com muito trabalho. Com muito trabalho. Com trabalho, com críticas, mas com respeito à diferença, com respeito ao direito de manifestar e com mais informação, porque há muita desinformação. Perfeito. Neste cenário de crise, há clima para se discutir, por exemplo, a reforma política tão necessária e sempre louvada, professor? Foi bom você ter tocado nesse ponto, porque essa é a saída. O financiamento público de campanhas. Até o Papa Francisco falou disso. Ele é o remédio para se acabar com a corrupção. Se as empresas financiam políticos, elas vão cobrar desses políticos o retorno desse investimento. Sim. Com o financiamento público isso acaba. Até o Papa Francisco falou disso, eu repito aqui.
Perfeito. Neste clima, como fica o apelo da presidente Dilma à construção da pátria educadora? A pátria educadora vai demorar a ser construída. E agora, com os cortes que nós sofremos nas universidades nesse início do ano, final do ano, início de ano, né, fica mais difícil. Como é que você constrói a pátria educadora sem dinheiro? Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar exatamente as consequências desse ajuste econômico, da crise econômica, sobre o funcionamento das universidades federais. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao nosso terceiro bloco. O tema é Movimento Docente e Conjuntura Nacional. Nos dois primeiros blocos nós trabalhamos a conjuntura nacional, os aspectos da crise econômica, da crise política, e já anunciamos que nesse terceiro bloco nós íamos estudar e analisar as implicações dessas crises no funcionamento da universidade. Professor, qual o peso da crise econômica e eventualmente da crise política no funcionamento das universidades? Eu acredito que mais do que a crise econômica, claro que ela tem peso, mas a crise política é que tem sido responsável por isso. As universidades federais têm sido refém desse embate entre o Congresso e o governo federal, porque o governo falou, olha, vamos cortar o orçamento enquanto o orçamento de 2015 não for votado. Perfeito. E aí normalmente se repassa um 12avos. Agora está se repassando um 18avos. O corte tem sido quanto? 33%? Isso que a gente tem notícia, né? Sim. 33%. E como é que a universidade aqui, ou as universidades, mais especificamente a UFMG, tem aplicado internamente esse corte? A escolha que a administração central fez foi de cortar o pagamento de água, luz, telefone, vigilância, portaria e limpeza. Sim. Preservou-se as bolsas, isso é compreensível, e os projetos acadêmicos. Sim. Mas, isso é bom ou ruim? Qual a sua avaliação? Toda a comunidade universitária, sem discriminação, está sofrendo com esses cortes. Ontem eu dei aula no ISEX e à noite não tinha água nos bebedouros. Não tinha, não sei porquê, não sei a razão, mas o fato é que não tinha água. Certamente não era seca, né? Espero que não. Espero que não. Mas, então, toda a comunidade universitária vai sofrer. Se preserva-se os projetos acadêmicos, ora, são pessoas, professores, estudantes, técnicos administrativos que fazem a universidade e os projetos acadêmicos, tocam esses projetos. Então, claro que toda a universidade está sofrendo com isso. Como essa decisão foi tomada internamente? De cima para baixo? De cima para baixo. De cima para baixo. Eu vi pela imprensa também que se refere às crises das outras universidades federais aqui em Minas, e quase todas elas adotaram a mesma estratégia. Teria sido uma estratégia combinada pelos reitores no âmbito da Andifes? Pode ser, porque qual o motivo de se escolher? Quer dizer, só preservar os projetos acadêmicos? Quer dizer, fica estranho, né? Parece mais algo tomado no âmbito da Andifes, mas não sei dizer. A perspectiva é que depois de aprovado o orçamento no Congresso, se volte à normalidade, ou esse corte que foi anunciado é duradouro enquanto, digamos, for necessário pelo ajuste econômico. Como é que o MEC ou, eventualmente, os reitores têm exatamente informado isso? Não tem informado. Não há informação sobre isso? Não há informação. Esperemos que isso não seja permanente, porque vai ser terrível. O outro problema, que não é diretamente ligado às universidades, foi o corte do financiamento ao FIES, né? Exatamente. Esse também é um outro complicador que vem exatamente na contramão dessa pátria educadora, não é isso, professor? Com certeza, né? Mesmo sendo transferência de dinheiro público para o setor privado,
Quase 90% da educação superior é privada. Sim. Então, o FIES tem um papel social muito relevante. Muito grande, né? Como que o movimento docente, dos técnicos administrativos e dos estudantes estão reagindo a esses cortes orçamentários? Com manifestações, hoje eu estive num evento do sindicato na Faculdade de Medicina e tinha lá uma faixa preta de luto pelo corte do orçamento das universidades, né, da UFMG, no caso. Isso foram os estudantes. Então, está havendo manifestações. Sim. Talvez esteja ainda no início, porque as aulas estão começando agora, né? Exatamente. Qual a posição da Andifes, que é exatamente a entidade que reúne todos os reitores das universidades federais? Tem se posicionado face aos cortes, professor? Eu não tenho conhecimento disso, mas acho que internamente eles estão se movimentando, né? Mas não tenho notícia disso. Vindo agora para a PUB, são 38 anos bem vividos? Muito bem vividos, de grandes transformações, né? Sim. Nós mantivemos a sigla porque é uma marca forte, mas ela foi fundada em 77 como Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Sim. Congregava os professores da UFMG e da PUC. E depois separou, tornou-se Associação Profissional dos Docentes da UFMG, mantendo a mesma sigla, e em 2007 nos transformamos em sindicato. Perfeito. Quais são os principais projetos em andamento para comemorar exatamente os 38 anos? Nós temos aí três projetos grandes. Um é a nova sede, que está sendo construída no lugar da antiga sede. O ponto de encontro do professor, que vai ser tanto no campus Pampulha quanto no campus Montes Claros. Sim. É um local onde o professor vai poder passar a sua hora de almoço, né? Porque essa é... Uma segunda casa. Esperamos que sim. Um happy hour, encontrar os amigos na hora do almoço, depois do trabalho, né? E, só para finalizar, trazendo, digamos, uma outra pergunta, como essa conjuntura tem se refletido no funcionamento do movimento sindical no Brasil como um todo? Olha, depende de que perspectiva que você vê. Se você vê da perspectiva da Andes, que é oposição a qualquer governo, então imagino que eles devem estar muito satisfeitos. Sim, porque se há governo, tem que ser contra. Mas há alguma mobilização dela e ela indicaria que sentido, professor? Eu não tenho notícia da Andes, né? Nós fundamos a Andes, saímos da Andes porque foi aparelhada, né? Sim. E hoje a nossa entidade é uma entidade sindical à parte, né? Sim, independente, né? Apartidária e que luta pelos interesses dos professores da UFMG. Sim. Pela sua experiência como professor, como militante e também como presidente da PUB, 2015 será um ano de grandes emoções, presidente? Com certeza, vai ser um ano difícil, mas, como eu disse, para vencer essa crise, acredito que com muito trabalho, com respeito às diferenças, nós vamos conseguir superar essas crises. Perfeito. Assim eu espero, professor. Quero agradecer a sua presença aqui, seus esclarecimentos, cumprimentar pelos 38 anos da PUB e também torcendo aqui para que se resolva esse problema do financiamento da educação, tanto nas universidades federais, quanto aos jovens estudantes que dependem do financiamento para fazer seu curso superior. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.